Rogério Scarione chegando com as primeiras do Coritiba. Boa tarde, Rogério. Olá, TT, muito boa tarde. Com o time B novamente, o Coritiba fica apenas no empate com o Londrina dentro do Couto Pereira. Essa semana tem mais coxa e quem vai a campo é o time principal. A gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouquinho. Dudu Oliveira chegando com as primeiras do Atlético. Boa tarde, Dudu. Daqui a pouquinho o Dudu Oliveira trazendo pra gente as primeiras informações. A gente vai falar também de toda a segunda rodada, trazer a tabela de classificação, porque o Paranaense é isso, gente, é foguete. Amanhã já começa a terceira rodada. Vamos falar também da Copinha, que entra na sua segunda fase. O Furacão entra em campo hoje à noite. E vamos falar também do título do Barcelona, vitória diante do Real Madrid. Tudo isso e muito mais até as 2h da tarde. Na melhor resenha do rádio, que é claro, fica aí na melhor tendo a sua companhia por aqui. Para começar falando do empate do Coritiba, que estava vencendo Londrina e no apagar das luzes, o Tubarão conseguiu empatar. Rogério Scarione chega para trazer os detalhes. Isso mesmo, TT. O Coritiba que voltou a campo para essa segunda rodada do Campeonato Paranaense enfrentou o Londrina, um adversário mais cascudo, mais qualificado também do que o time que havia batido o Coxa logo na estreia do Campeonato Paranaense, o Foz do Iguaçu. Para essa partida, o técnico PC Oliveira, ele tinha ali a missão de corrigir algumas falhas, principalmente nas questões dos erros individuais, que acabaram ali causando que o Coritiba tivesse a sua primeira derrota na competição. E até certo ponto, a gente viu um Coritiba um pouco diferente, claro, com 2 reforços. É importante a gente destacar isso, porque o João Almeida e o Thiago Kozer, que fazem parte do time principal do Coritiba, eles reforçaram esse time B alviverde. E essas mudanças surtiram alguns efeitos. O Coritiba é um pouco mais cauteloso, estudando mais o adversário nos primeiros minutos. Só que aconteceu o que o PC tanto tinha falado que não poderia haver para essa partida. Mais uma vez, o Coritiba sofre o primeiro gol após um erro individual. O atacante Brian tentou sair jogando, tentou inverter uma bola no campo defensivo e como o gramado estava prejudicado por conta da forte chuva antes da partida e também durante o primeiro tempo, a bola acabou sobrando para o time do Londrina, que num contra-ataque conseguiu ali buscar uma jogada. O Lucas Taverna tentou impedir isso, acabou cometendo o pênalti. O Iago Teles, artilheiro do Campeonato Paranaense do ano passado, que não tinha nada a ver com isso, cobrou e conseguiu deixar o Londrina à frente do marcador. A partir daí, se alguém esperava que o Coritiba sentisse o golpe, aconteceu exatamente ao contrário. O Coritiba foi valente e foi atrás do resultado, forçando muito ali a saída de bola, pressionando a saída de bola do adversário. Foi exatamente assim que aconteceu a jogada que resultou no gol de empate. O Jean Gabriel, ele salta para pressionar a saída de bola do lateral Maurício, força um erro do adversário que acaba tocando a bola e dando um presente para o Thiago Azaf. O Thiago Azaf, ele acaba tentando limpar a jogada, dribla o goleiro Kozlinski e finaliza. O experiente zagueiro Wallace tentou impedir o gol, mas com a mão na bola. E aí ele acabou sendo expulso, pênalti para o Coritiba e o gol de empate acabou saindo. Vem o segundo tempo, Coritiba com um jogador a mais continua pressionando e consegue chegar ao gol com o Matheus Dias, uma finalização de dentro da área após uma jogada ali do ataque do Coritiba pelo lado esquerdo, a bola desvia antes de entrar e virar o placar. O Londrina pouco mostrava em termos ofensivos, apostava muito nos contra-ataques. E não é que deu certo. O Paulinho Mocelin, que havia entrado na segunda etapa, faz uma jogada individual pelo lado esquerdo. O João Almeida dá espaço para o atacante inclusive ex-Coritiba, que acaba conseguindo avançar, faz o cruzamento e aí a bola acaba sobrando pro lateral Kevin, que emenda um chute forte de dentro da área, sem chance pro goleirão Benassi e acaba dando números finais à partida, decretando um empate. O Coxa, então, que nessas 2 primeiras rodadas conquista apenas 1 ponto jogando no Couto Pereira. Isso preocupa até certo ponto, TT, porque o que acontece? Daqui pra frente, essa primeira fase, restam apenas 4 jogos e 3 serão fora de casa. Mas agora, por outro lado, também o Coritiba terá ali o seu time principal
principal em campo. Volta a atuar amanhã na cidade de Maringá, vai enfrentar o Maringá com o time do Fernando Seabra. E aí a gente vai ter uma noção do que esperar do Coritiba para essa temporada 2026. Depois dessa partida contra o Londrina, quem falou um pouco sobre aquilo que foi o jogo, na visão dele, foi o técnico PC de Oliveira. Ter sofrido o primeiro gol naquela circunstância é justamente a idade, né? Que técnica de aproximação, técnica de frenagem, para você conseguir colocar o pé na bola, isso é bem da idade. E ter sofrido o pênalti, a gente não pode culpar o Taverna pelo lance. Mas ter saído atrás obriga a equipe que ela não pode jogar o jogo do gramado, ela tem que jogar o jogo da chuva. Então jogar o jogo da chuva, estando atrás, fez com que eles redobrassem os esforços. Então, a partir do segundo tempo, quando a gente abre a equipe para tentar buscar, a gente consegue empatar, consegue estar na frente. E, como eu disse, sofremos um pouco até conseguir fazer o segundo gol, justamente porque você tem que jogar o jogo do campo. É o que o campo te oferece em função da chuva. Não que o campo esteja ruim, é que havia poças, você não pode trocar passes laterais sem saber se a bola para ou não. E sofrendo o gol no final falar da juventude, eu acho que é muito duro com eles. Eu acho que é um erro coletivo que acontece e talvez eles estão mais sentidos de ter visto o torcedor aqui na chuva, torcendo por eles, de não ter vencido o jogo. Eles estão mais sentidos por isso. E agora a nossa função é isso, é ir corrigindo passo a passo esses meninos para tentar fazer com que eles entendam quanto custa você ter o estádio em chuva cheio, os torcedores querendo a vitória, cobrando o resultado e cobrando a atuação, e eles terem que se adaptar à chuva. Então eu acho que o que fica para nós é a evolução do jogo anterior para esse, e existe uma evolução, e agora seguimos a categoria treinando normalmente. Tá aí o PC, então, falando sobre o que ele viu durante os 90 minutos no Couto Pereira. Eu questionei o treinador do Coritiba também sobre a situação de ter havido ali o reforço de 2 jogadores que talvez não estivessem dentro do planejamento. 2 jogadores que iniciaram a pré-temporada apenas no dia 27 de dezembro, não haviam trabalhado no grupo do PC e mesmo assim foram a campo. E aí ficou a dúvida se existia um planejamento para alguns jogadores atuarem nesse time alternativo ou então havia sido apenas pela questão de ter perdido a primeira partida e aí o Coritiba, no desespero, na necessidade de vencer e se reabilitar no campeonato, ter reforçado essa equipe. E o PC falou sobre isso. Você vê 2 atletas profissionais. O atleta profissional ele sai de férias e cumpre o programa de treinamento durante as férias. Então, você vê o Kozer e o João, parece que não saíram de férias. Então, tecnicamente, no mesmo nível que saíram de férias, vamos dizer assim. Então foi uma decisão da comissão técnica da equipe profissional. Na minha opinião, não teve relação com o jogo anterior. Foi para que se veja realmente em loco, principalmente a dupla, que é o Guilherme e o Kozer. Até porque você tem Série A. E uma das coisas que eu sempre disse para os meninos é que vocês não estão lutando pela ficha 2 do profissional. Vocês estão lutando por uma ficha. Vocês vão disputar as fichas lá, se vocês estiverem em condições para isso. Então, eu acho que não foram reforços importantes para nós, mas eu não vi relação com o resultado anterior, não vi o planejamento mesmo da pré-temporada da equipe profissional. Então tá
Tá aí, essas foram as palavras do técnico PC de Oliveira. Ele falando que existia um planejamento e que a ideia de que Thiago Kozer e João Almeida jogassem essa partida pelo time alternativo partiu da comissão técnica do time principal, do Fernando Seabra. E por isso ele não vê isso como um reforço forçado ali por conta do primeiro resultado do Coritiba. Segundo ele, os jogadores estavam em uma boa condição física e a comissão gostaria de observar esses dois atletas. Coritiba, 2 rodadas, nenhuma vitória nesse campeonato estadual. A gente tem já muita participação da galera por aqui. O Luigi dizendo que depois do gol o time recuou demais pra variar, que o Coritiba não aprende nunca. O André Taborda, pra dar o bote pressionando àquela altura. Thiago Manu, não tem centroavantes, galera. Janena Castilho, você acompanha essa partida de perto lá no Couto Pereira. Qual foi, digamos, o erro crucial pro Coritiba não conseguir a primeira vitória no campeonato? TT, eu acho que eu vejo alguns pontos positivos nessa equipe, né? Mais uma vez a questão do poder de reação. É lógico que tem a falta talvez de maturidade, de experiência. E aí a gente questiona até o fato do Coritiba colocar um time 100%, né, alternativo. Claro que teve ali, né, o reforço do João Almeida e do Kozer, que são jogadores que já têm um pouco mais de rodagem no profissional. Mas mesmo assim é um time muito jovem, né? Você não opta pela mescla, então sabe que é um time que está em construção. Você coloca diante de um Londrina que é um time mais cascudo, é um time experiente, que já jogou no passado. O próprio Paulinho Mocelin, né, a gente já viu ele em quantas oportunidades, né, não só jogando lá. Então mudou completamente o cenário no segundo tempo, por exemplo. Começou a levar perigo, cruzando bola na área, e de tanto martelar, a equipe foi lá e conseguiu um resultado que tem o sabor de vitória, né, pro Londrina, e pro Coritiba saiu com um gosto como se fosse uma derrota, justamente porque o time tinha o resultado na mão, né, jogando com um jogador a mais, né, o Londrina teve um jogador expulso no primeiro tempo, isso trouxe uma vantagem pro Coritiba e até, eu acho que uma motivação para ir para cima e buscar algo que a equipe queria muito entregar pro time profissional, que eram os 3 pontos, uma vitória em 2 jogos, né, seria ali um resultado muito de acordo com aquilo que eles estavam planejando, né, imaginando. Acho que o Coritiba conseguiu aparecer um pouco mais ofensivamente em relação ao último jogo também, contra o Foz. O meio-campo conseguiu trabalhar melhor, mas ainda com muitos erros de passe. E como o time do Londrina é um time mais experiente, eu acho que conseguiu jogar nos momentos que não teve a bola com inteligência e aproveitou os espaços. Foi assim que o Londrina foi lá, o Coritiba já cansado, e aproveitou a oportunidade para conseguir um empate já na reta final da partida, que jogou um banho de água fria nos meninos, né? Mas eu acho que isso passa também por uma responsabilidade de você ter optado por uma equipe, né, sem essa mescla. Acho que talvez um Coritiba com um pouco mais de segurança ali com outros jogadores talvez pudesse ter um resultado diferente. Não tem como a gente saber, né? Não existe o C aqui, são apenas apostas. Você tá colocando os meninos ali para saber também com quem que você pode contar adiante e começar a dar esse espaço de transição. Acho que fizeram um bom trabalho, mas ainda é um time que mostrou muita fragilidade defensiva. O Coritiba errou em vários momentos de posicionamento. Eu já tô com meu pano na mão aqui pra dar uma passadinha. Vou ler 2 mensagens aqui, tá, TT? Se me permite. Um abraço pro Thiago Manu, que falou que o Coritiba chegou a ter 71% de posse de bola no primeiro tempo, finalizou muito mais. Dá um desconto pra piazada, querendo ou não, estavam jogando contra um time pronto da Série B. E o Luiz Carlos Sochak fala a história de sempre. A torcida reclama que não dá chance pros meninos, aí quando dá, reclama dos meninos, né? E daí até o Ivanilson Osório falou que um jogador a mais ter posse de bola é obrigação. Não, mas o Thiago Manu falou sobre 71% de posse de bola no primeiro tempo. A expulsão do Wallace foi no finalzinho do primeiro tempo. O Coritiba foi superior. Chegou um momento no primeiro tempo que só dava coxa, né? 11 contra 11. 11 contra 11, exatamente. E assim, eu falei a questão de passar o pano porque uma coisa que me agradou, e me agradou muito nessas 2 partidas, foi o poder de reação, né? O primeiro jogo, com o Coritiba perdendo por 0-2, né? Consegue fazer o gol, consegue empatar, beleza, levou o gol depois numa bobeira da defesa, tudo bem, levou. Mas dessa vez também. Só que dessa vez, de novo, teve resiliência para empatar um jogo, tudo bem com a mais depois do segundo tempo, mas empatou o jogo,
virou o jogo, levou o empate, ok, mas eu não vejo de todo ruim, sabe? Acho que foi positivo ter esses meninos jogando e mostrando essas reações. Jogaram contra um time que acabou de vir da segunda divisão, né? Que teve uma vitória até inimaginável na primeira partida e depois jogou contra um time de Série B de Campeonato Brasileiro que, tudo bem, trocou de técnico recentemente, mas ao mesmo tempo é uma equipe que já está mais pronta, que já tem uma base formada desde o ano passado. Então eu levo como positiva a participação do Coritiba desses meninos, desse time sub-20 aí, Gui. Positivo, eu não sei se é a palavra, mas assim como o PC pela de Oliveira, pontuação é difícil falar em positivo, né? Mas como o PC de Oliveira falou ali na Coritiba, eu vi uma melhora mesmo de um jogo para o outro do Coritiba, né? Da estreia para o Foz para esse jogo contra o Londrina. Com um time melhor, né? Com um adversário melhor, o coach foi melhor em campo. Mas assim, o coach ficou com muito tempo com um a mais e não aproveitou, né? E se aproveitou em partes, né, na verdade, né? Sim. Vira o jogo, tudo. Teve no 11 contra 11 ali jogando bem também, mas com um a mais tem que vencer. Isso daí eu acho que é inegociável. Se tem essa vantagem, você tem que aproveitar, mesmo sendo os meninos e tudo mais. Na pontuação ficou ruim, porque o coach joga 2 jogos em casa e faz 1 ponto só, né? E tava com uma vitória na mão nesse último contra o Londrina. Sim, ia sair por cima, assim, em uma outra individualidade que apareceu nesse jogo, principalmente contra o Londrina. Gostei mais do Azaf, né? Finalmente fez um gol ali com a camiseta do Curitiba, né? O torcedor pede muito ele. Ele já tinha conseguido um pênalti no jogo passado. Falar, né? Os 2 jogos ele conseguiu 2 pênaltis, né? E os 2 muito parecidos, inclusive. Claro, um ele é derrubado pelo goleiro, mas o outro ele consegue driblar de fato o goleiro, e daí tem a mão do Wallace. Que ele dribla o goleiro. Exato. O goleiro, ele no cara a cara ali, ele vai muito bem. Exatamente. E outra, tem muito jogador que ou fica na frente do goleiro, treme. Ou chuta, não dribla mais. É raro ver atacante driblando o goleiro hoje em dia. Dribles conscientes, né? Aquele tapa pra tirar do goleiro em condições de finalizar as duas vezes. E difícil pra driblar ali, naquela situação, porque ele recupera a bola, inclusive, por conta do campo. Né? Porque a bola para na poça d'água e ele vai e ele consegue driblar mesmo assim, né? Ele poderia ter tentado dar o tapa na frente, a bola parada em outra poça, ele teria perdido. Aí foi o Gia que bateu o primeiro no... Foi o Gia que bateu o primeiro pênalti. Daí acho que não sei se foi uma ordem, ele mudou aquele que o Azaf bate e faz, né? Mas assim, o torcedor do Coxa, pelo chat, a gente ano passado via que tinha uma esperança nele, né? Que pediu o Azaf, porque o Coxa não fazia gol. E ali ele até mostrou personalidade nesse lance, Gui, porque a partir do momento que acontece o pênalti, ele pega a bola e fala que ele ia bater. Até chama a atenção porque o Felipe Guimarães vai lá, tira a bola da mão dele, coloca debaixo do braço, o Felipe Guimarães vai lá, ajeita ela, põe na marca do pênalti, e aí quando todos os jogadores do Londrina saem da reclamação, o Felipe Guimarães pega a bola e entrega nas mãos do Azaf. Então já existia ali, e ele chama, ele falou, eu vou cobrar. Muitas vezes acontece isso pra blindar do cara que vai bater de fato, né? Porque teve uns 3 caras que foram falar com o Felipe Guimarães. Foi. Dá aquela provocadinha, ali, né? Conversa e tal. O Felipe Guimarães estava dando risada ali com o zagueiro, inclusive. Então assim, aí depois, quando tá todo mundo ali de boa já posicionado, ele pegou e entregou a bola pro Azaf. Quando o Wallace sai, ele entrega pro Azaf. Então não teve nem discussão ali. Felipe Guimarães, ele exatamente vai só pra blindar. E bateu bem, né? Aquela cobrança de segurança no meio do gol e esperou o goleirão definir. Teve uma boa atuação o Thiago Azaf. Eu não acho que ele esteja pronto. Também acho. Mas pode compor, né? O segundo tempo dele foi interessante. Foi, não. Eu sempre gostei dele da base e acho que ele tem que ter oportunidade profissional, né? E nesses 2 jogos, eu acho que ele é um que saiu positivamente. Acho que ele e o Brian, né? Que eu acho que todo mundo fala bastante. Teve bastante oportunidade também. Em alguns momentos errava ali na tomada de decisão, aquela afobação talvez pra finalizar, chutava em cima do goleiro. Mas é um jogador que tem muita qualidade. E outro também que eu gostei, que entrou no segundo tempo, quando saiu o Taverna, foi o Paulo Roberto. Ele participou de algumas jogadas importantes, é um jogador que tem bastante força física, né? Dribla, teve a participação dele, claro, no próprio gol ali do Coritiba, que o
o Matheus Dias fez, né, na construção, o Juan Lima com o Paulo Roberto. E também um pouco antes, o Paulo Roberto, ele tentou achar espaço aos 19 minutos do segundo tempo, dribla o zagueiro e finaliza, a bola passa muito perto. Então, um jogador que também mostra bastante atitude, intensidade, né? Mudou a dinâmica do segundo tempo. Por isso que parecia, né, até pelas chances criadas do Coritiba, foi um time mais incisivo, que o Coritiba poderia ter ganhado o jogo talvez com um pouco mais de tranquilidade, né? Poderia ter feito até mais um gol ali. Então acho que a sensação de ter saído frustrado, acho que é natural, lógico, quando você toma sempre um gol no final, e pelas circunstâncias de jogo, né? Porque teve condições de fazer pelo volume que teve no segundo tempo, por ter um jogador a mais. E o PC falou no final, na coletiva também, que sai dessa participação com aquela sensação também de que o time não conseguiu cumprir o que foi combinado. E aí eu fiquei até na dúvida em relação qual foi o objetivo de utilizar os meninos nos 2 primeiros jogos. Porque a gente sabe que a ideia, né, no ano passado foi assim também, de você fazer uma preparação de temporada mais tranquila com o time principal. Então os meninos jogam ali o início, né, ganham aquela experiência, mas não necessariamente de entregar resultados extraordinários, né? Eu acho que é uma fase que é muito complicado você cobrar que um time 100% alternativo vá fazer o que faz uma equipe experiente. Não importa se é do interior ou da capital, porque a gente sabe que o time de Londrina é um time forte. Até o Thiago Manu lembrou aqui, preferiu o quê? O São Paulo colocou ontem o time principal e levou 3-0 do Mirassol. Pois é. Então aí são escolhas, né? Agora, claro, o Coritiba vai utilizar o time principal, acho que até é importante, né? Porque tem o brasileiro à frente, bater na porta, você também tem que colocar outro time pra jogar. Mas eu gostei no sentido de que existem sim valências, alguns jogadores podem compor o elenco do time principal adiante, podem começar a fazer essa transição e mostra um pouco mais de maturidade, como é o próprio caso do Brian. É um time que mostrou bastante intensidade, personalidade, vai errar muito, mas eu acho que o mais importante é eles conseguirem saber o que eles fazem depois desse erro, né? E voltar e utilizar isso como experiência na carreira. Lógico que nem todo mundo vai aproveitar as fichas, como o próprio PC falou, mas isso faz parte do processo. O nível de disputa, ele tem que ter, a gente tem que ter esse entendimento. Se somar todos os anos de carreira de profissional de todos os jogadores do Coritiba que atuaram na partida, não dá o número de anos que o Wallace está jogando em alto nível. É verdade. Se somar ali que o Felipe Guimarães já está há 2 anos no profissional, que o Azaf já teve 1 ano de profissional, que isso, que aquilo, que o Brian já foi pra Itália e tudo mais, cara, o Wallace deve ter o quê? Uns 18 anos de carreira, 17 anos de carreira, se duvidar, né? Então assim, a gente tem que ter calma, porque o nível de enfrentamento, ele é maior agora para esses meninos. São meninos acostumados a jogar com gente da sua categoria, com outros meninos de 20 anos, outros meninos de 19, de 18, no caso o Taverna, que é ainda mais novo, né? Que já tinha dado passo à frente, inclusive. O próprio João Almeida é um cara que já queimou etapas, de certa forma. Kensani no banco de reservas com apenas 16 anos. Então, assim, não é fácil. O Iago Teles foi artilheiro no passado do Londrina. Exatamente. Um jogador que no primeiro tempo deu um sufoco ali também para a defesa muito, coxa branca. E o Taverna teve muita dificuldade com ele na primeira etapa. Sim. Né? Tanto que o PC avisa que o Taverna ia sair antes de acabar o primeiro tempo. E ele sai de fato no intervalo, né? Então, assim, cara, é difícil. Não é uma ciência exata, porque é da base do Coritiba que vai ter que ganhar todos os jogos. Não é assim. Não funciona assim. Jogar contra o time principal, profissional, é difícil. Mas eu vejo até que a torcida, lá no estádio, né? Lógico que a gente vê depois os torcedores passam ali pela cabine até comentando, né? Lamentando, mas não num tom agressivo, porque eles entendem também, né? Que existe esse tempo de maturação. É mais naquele sentido de frustração, obviamente, de que o time do Coritiba preocupa principalmente defensivamente. Então, acho que pensando na temporada, é lógico que agora a gente precisa voltar o olhar para o que essa equipe principal vai conseguir entregar e quais serão também as fragilidades, né? Porque o Coritiba vai precisar se ajustar durante o campeonato, vai precisar se reforçar e nem sempre a solução vai estar na base. A base não é para ser uma solução, a base é para ser algo que vai agregar, que vai estar ali para compor, né, essa equipe que vai jogar a elite do futebol brasileiro. Não dá para você subir uma montanha, né, de um dia para o outro. Os meninos estavam na base e agora vão jogar a Série A. Eu acho que tem que ter um pouco mais de
de tranquilidade nesse processo. Pra mim, na base ali, ela é fundamental na composição de elenco e aqui aquelas contratações que você fala assim, né? Um Coxa traz X jogador. Aí você olha, pô, não tem ninguém da base que é pelo menos o mesmo nível desse cara. Às vezes os times contratam uns caras que inexplicáveis, assim. Você fala, pô, não é possível que tenha um volante pelo menos no mesmo nível esse cara que o Coxa trouxe, ou que o Atlético trouxe, o Londrina, não sei, enfim, qualquer time que seja, né? Eu acho que esse é o grande ponto da base, né? E tem jogadores ali que precisam crescer, precisam evoluir para ser esse jogador. Dentro do elenco do Coxa numa Série A ou numa Série B, enfim, no que o Coxa precisa, né? No Coxa estiver competindo. Sempre tem aquela história lá, pelo menos um terço do elenco tem que ser da base. Isso daí a gente escuta do Coxa também há vários anos, né? Que um terço ali, mais 13 jogadores ou 10 jogadores tem que ser da base do Coxa. Eu acho que tem que ser mesmo. Só que tem que ser que entregue, né? Exatamente. Não só pra ter. Não adianta só ter o número, né? Ter 10 lá e fazem, né? Cada um faz 3 jogos no ano. Exatamente. Ou faz esses 2 do Paranaense e não jogam mais. Então é isso que eu vejo assim da base. Até o Tromer, ele vem me orientar. Vejo mais pontos positivos do que negativos desse time do Coxa aí nos 2 jogos, né? Que falando que sou corneta. Um abraço pra ele. Eu queria ler as participações da galera, porque a torcida Coxa opinando por aqui tá bem dividido. Tem gente que tá elogiando, dizendo que, ó, tá bom, com a piazada tá bom. E tem gente que tá criticando. O Aderbal Breck critica por aqui, fala, esse time do Coxa é a terceira opção no banco de reservas. E ele até fala que a gente tá corajoso, tentando garimpar qualidade nesse time. Essa é a opinião dele. O Genivaldo Borges diz que o Londrina é uma equipe profissional e a equipe do Coxa é uma equipe mais jovem, ele chama de amador, mas eu entendi o amador no sentido que ele quis dizer inexperiente, eu acredito, pelo fato de ser a piazada. Muita gente participando por aqui. O Ivanilson Osório dá uma conectada, diz que o segundo gol do Londrina foi uma triangulação na área. O Haas diz que a gente tem que ter muito boa vontade para encontrar algo de bom nesse time sub-20 e 23, e dizendo que, na opinião dele, o Londrina é candidato a cair. Enfim. Cair no Paranaense? Eu não acho. Tá demais, né? Não, deve ser no brasileiro, talvez, na Série B. Eu não sei, eu acho que é que assim, vai mudar ainda, né? Estamos no começo da temporada também. O Thiago Manu, o Azaf é um jogador que dá pra ver que tem bom posicionamento, porte físico, só não tá pronto ainda. Ainda parece cru, na opinião dele. O Tromer diz que se fosse o ano passado, seriam 2 0-0. O sistema ofensivo do Coxa tem ido bem. O problema é o defensivo. Rafael Ramos também fala aqui do Azaf. Galera, vai participando. A gente pede, é claro, que vocês deixem o like de vocês. Daqui a pouquinho, Rogério Scarione volta pra falar do time principal, que já deve entrar em campo amanhã, quando começa a terceira rodada do nosso Campeonato Paranaense.